é o tempo. Pode se assentar. E glória a Deus pela tua empolgação. Você me deixa mais animado, porque minha voz está indo embora. Mas você vai junto comigo aí. Vamos juntos aí. Vai ser uma bênção. Eu quero falar ainda sobre essa festa que estamos vivendo. E eu quero te motivar a viver esse tempo que estou aí ministrando essa série chamada Efatá. Eu comecei terça passada. E terça passada tivemos um pouco de prejuízo, porque foi realmente um temporal fora do comum, que caiu no final da tarde, atrapalhou bastante gente, atrapalhou a mim também, né? Mas eu dei um jeito, cheguei aqui no horário, porque eu entendo, mas essa terça, em nome de Jesus, não vai ter temporal. E eu gostaria que você trouxesse um amigo seu, traga alguém do teu trabalho. Terça é dia especial para você trazer alguém do teu trabalho. E eu vou ministrar no domingo e na terça. Domingo, eu ministro mais o Efatá na tua vida. Está me entendendo? Para você que não veio terça, eu vou explicar um pouquinho, vou dar uma introdução para você lembrar da pregação. Ou para você saber do princípio dessa série. E na terça, eu sei que você está no meio da batalha. No meio da batalha. Você está ali vencendo seus leões. Então, na terça, eu quero pregar sobre o Efatá através da sua vida. Então, no domingo, você vem aqui trabalhado por Deus para o Efatá se fortalecer na tua vida. Esse ato profético se fortalecer na tua vida. E na terça-feira, você aprende a ministrar isso. Terça passada, o texto base disso é aquele episódio em que trazem um homem surdo e com dificuldade de fala, provavelmente por causa da surdez, trazem ele a Jesus. Jesus, então, vamos colocar ali o versículo 33 e 34 de Marcos 7, só para você acompanhando, depois você vai me acompanhar, vou pregar sobre um capítulo inteiro de Êxodo hoje, mas você vai me acompanhar aqui. Marcos 7,33 diz: Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Isso não é comum. Jesus operava ali mesmo, pessoas eram curadas no toque a Jesus, Jesus soprava nela, Jesus cuspia no chão, fazia um lodo, botava nos olhos e assim por diante. Nesse caso, Jesus retira ele. E eu terminei minha pregação, se não me engano foi o final dela, na terça-feira, falando sobre intimidade. Intimidade é a base para você viver esse ambiente profético. E aqui Jesus faz um ato profético. Jesus põe os dedos nos ouvidos daquele homem. E isso é interessante, porque quando você põe os dedos no ouvido de alguém que escuta, ele para de escutar. É verdade ou não? Vamos fazer um teste. Põe, enfia o dedão aí no ouvido aí. É o seu dedo mesmo, é o seu ouvido mesmo, é tudo teu aí. Enfia o dedão no ouvido. Agora você está me ouvindo. Está me ouvindo? Não. Mas eu também não estou falando. Mas você vê que é o efeito, né? Então, você tampa aí e você viu que você não escutou nada. Foi impressionante. De tão bom que o teu dedão é. Aí, Jesus vem, põe dele mesmo dentro do ouvido daquele moço. E então cospe no seu próprio dedo e toca com sua saliva na língua daquele homem. Jesus faz um ato em que ele enche o ouvido daquele homem. Aquele homem que não ouvia, teve seus ouvidos cheios de Jesus. E teve sua língua tocada por Jesus. Vamos terminar de ler o texto? Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. Isso me chama a atenção, porque Efatá é uma palavra aramaica. Era comum eles usarem, principalmente no ambiente informal, a língua aramaica, que é um dialeto do hebraico. No momento formal, religioso, era o hebraico. Mas o Novo Testamento, esse texto foi escrito em grego, e eles mantiveram a palavra Efatá.
E quando foram traduzir do grego para as línguas atuais, como por exemplo, primeiro Martinho Lutero traduzindo para o alemão o Novo Testamento, e para nós o português, no inglês e assim por diante, eles mantêm essa palavra porque ela traz em si uma função de atenção para aquilo que Jesus fez. Jesus suspira, Jesus olha para o céu, Jesus enche os ouvidos daquele homem, Jesus toca a língua daquele homem. E terça-feira eu falei muito sobre isso. Quando nossos ouvidos se enchem de Jesus. Quem é que tem seus ouvidos cheios de Jesus? Dá uma glória a Deus. Quando temos ouvidos cheios de Jesus, nossa percepção do mundo muda. Muda. Eu falei com eles falei com aqueles que aqui estavam, sobre como nós temos sido cheios de tanta informação. Vivemos a era da informação. Temos no smartphone informação do mundo todo, o tempo todo. Agora, nesse momento, deve ter irmão acompanhando no smartphone o final, primeira partida do final do Paulistão. Ou seja, o que eu vou fazer? Cada um enche o ouvido do que quer. E é assim, o ouvido é teu. O coração é teu. E a experiência com Deus, cada um busca a sua. Aquele homem veio a Jesus, Jesus o encheu. E eu comecei, já há algum tempo atrás, eu venho vivendo essa realidade. Tem horas que você escuta o que você não quer, porque está rodando por aí. Então, você entra numa loja, escuta uma música, nada a ver, você para falar com uma pessoa, meu Deus, que vive falando dos outros, você passa por momentos que você não... Mas sobre os momentos que você tem controle, por exemplo, sua casa, por exemplo, seu momento sozinho, por exemplo, o momento que você está dirigindo sozinho, o momento que você está ouvindo alguma coisa, hoje tem fone, você põe e escuta, você pode passar o dia, dependendo do trabalho que você faz, você pode ouvir. Nós temos muitas oportunidades que estão na nossa mão. Eu sempre falo, Deus não nos julga por aquilo que não podemos fazer, porque não está ao nosso alcance. Ele nos exige naquilo que podemos e não fazemos. Nisso, experimente uma coisa. Comece a se encher de Deus. Ouça o Novo Testamento. Tem no NVT, tem aplicativos que procure lá que você vai ver, em áudio. Você escutando, alguns até dramatizados, dando ênfase nas narrativas. Por exemplo, nesse texto que eu acabei de ler. Isso tudo faz você se encher de Deus. Você vai criando uma capacidade de se encher de Deus. E a boca fala do que está cheio, o coração. Se o teu coração está cheio disso, quando você abrir a boca, vem coisa boa aí. Vem ou não vem? Nós estamos rodeados de pessoas perdidas, desorientadas, angustiadas, machucadas pela vida, uma vida difícil. Mas de repente ela vem em você. Uma pessoa que quando abre a boca, fala algo que inspira, algo que anima, algo que é de Deus. Mas isso só vai acontecer se você estiver cheio de Deus. Foi isso que eu preguei terça. Pronto, acabei a pregação de terça. Agora, Pai do Senhor, bem-vindos ao culto de domingo. Eu só dei essa colher de chá por causa do temporal. Terça que vem não vou fazer isso não. Terça que vem eu quero você aqui. Apoie. Faz parte. Estando aqui é outra coisa para você aproveitar. Se você realmente não puder estar aqui por questão profissional, tente assistir pela internet, que não é tão bom, mas é bem melhor do que você não acompanhar, né? Então, tente estar aqui conosco. Jesus faz esse ato profético, e eu falei sobre isso na terça-feira. Ato profético, eu creio nele, nós já vivemos atos proféticos, porém, não damos tanta ênfase, porém, nessa série vou dar, Efatá é um ato profético, e vai acontecer, Efatá, vai se abrir situações na tua vida de saúde, na tua vida de relacionamento, na tua vida profissional, na tua vida na igreja, na tua fé, em tudo, Deus vai abrir caminhos na tua vida. Eu creio, eu creio. Por isso eu pretendo, durante toda a quaresma,
pregar sobre isso. Quaresma é 40 dias antes da Páscoa, só isso. O nome é de origem católica, mas nossa igreja veio de origem católica também, só que a gente se apegou na palavra de Deus, e a palavra de Deus está acima de todas as coisas para nós, e começa um movimento protestante, da qual nós somos quase herdeiros, né? Não somos diretamente herdeiros, mas somos quase herdeiros, como a Igreja Batista é. Eu vou pregar até o grande próximo evento que teremos, que é a festa da ressurreição. Efatá. Hoje falarei com você sobre Efatá. É um processo de transformação. Efatá é um processo de transformação. E eu vou pedir todo o teu apoio, porque hoje eu falei das 8 ao meio-dia. É muito, né? Eu falei das 8 ao meio-dia. Quando eu não estava falando, eu estava cantando, me empolguei. O pastor Danilo estava empolgado aqui cantando. Eu vim aqui para frente, eu cantava, eu vim até aqui na frente, eu virava para o povo. Estou pagando o preço agora. Minha voz foi embora de manhã, né? Porque eu fiz todo o momento do café com o pastor, foi lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Depois, e empolga. E eu sou empolgado, no normal. Imagina então, com esses resultados aí sobrenaturais que Deus está nos dando. Efatá é um processo de transformação. Paulo, quando ele vai falar sobre um momento de glória, muito conhecido do povo de Israel, ele fala do momento em que Moisés subiu no monte, e quando ele desceu do encontro face a face com Deus, ele desceu e o seu rosto brilhava. E o texto, a narrativa lá do Antigo Testamento, que conta esse episódio, fala que cobriram o rosto de Moisés com um véu, que ele trazia a lei. Paulo vai dizer que nós, que vivemos pela graça de Jesus, temos uma glória diferente. Por quê? E Paulo fala algo que nós não perceberíamos se não fosse pela palavra de Deus. Ele fala que ali cobriram o rosto, não só porque o povo não podia suportar ver o brilho, mas porque aquele brilho estava acabando. Agora ele diz que para nós, a igreja de Cristo, esse brilho nunca mais passaria. Pelo contrário, ele só aumentaria. Você já pensou você ser reconhecido como um representante de Jesus andando na face da terra? Você já pensou as pessoas te confundirem com Cristo? Pois é essa a intenção do Efatá. Você abrir-se para essa transformação. Olha esse texto de 2 Coríntios 3,14. Pode olhar no telão, daqui a pouco nós vamos chegar no texto que vai nos ensinar a prática disso. Olha só, Paulo aqui está no desfecho daquilo que eu acabei de te falar. Portanto, mediante isso que ele argumentou, que eu expliquei, todos nós, dos quais o véu foi removido, porque entendemos a graça de Deus acima da lei, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Você mais parecido com Cristo. Você mais alinhado com Cristo. Não é lindo isso? E isso é um processo de transformação. Deus se refere à transformação nesse texto e na sua palavra como algo extremamente importante, e não é por menos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Porém, nós caímos no jardim como raça humana. Nós rompemos a comunhão. Nós rompemos a semelhança. Nós rompemos a parceria com Ele. E agora,
Ele precisa resgatar isso em nós. E Ele envia Jesus para esse resgate. Ou seja, se mudamos na queda, precisamos de uma nova mudança. Uma transformação para voltar a se parecer. E nesse se parecer, lógico que não é no nariz, na fisionomia, é na comunhão. Semelhantes têm comunhão. Mas como fazer isso? Deus estabelece para o seu povo, no meio do deserto, um ponto de referência. Todos nós precisamos de ponto de referência. Deixa eu te contar um exemplo. Eu procuro encontrar exemplos que são comuns a nós, que é o caminho para a casa do oleiro. Quando começamos a ir lá, mesmo antes de comprar, eu fui muitas vezes, levava um, levava outro, para poder as pessoas terem uma ideia do que era o tamanho da encrenca que estávamos ali sonhando. E a primeira vez que eu fui, um navegador que eu uso me jogou pelo meio de um canavial, mas não era estrada só de terra não, era aquela estrada que usam só para colheita. E o meu carro patinava, o pastor Luiz foi com o carro dele depois, com o EV Luiz, né? E a gente chegou lá, peguei 17 km de terra lisa, estava chovendo o dia que eu fui lá. A primeira vez. Quando eu cheguei, estava eu com meu filho, e um estava falando com o outro, puxa, esse negócio não vai rolar. Se nós com um carro, que é leve, já não está chegando, os nossos ônibus então, não vão chegar nunca aqui. Que pena, que pena. Quando chegamos lá, o rapaz falou, não, você veio pelo caminho errado, é 4,5 km só de terra aqui, ó. Você vem por essa estrada aqui, que é de Rafard a Porto Feliz, você pega essa estrada que é de asfalto, você pega só 4,5 km de terra, que na verdade hoje só é meio quilômetro de terra, porque 4, Deus deu asfalto para nós. Nada como ser filho do Todo-Poderoso. E a gente toda hora errava, porque os navegadores aí, os nossos GPS, vivem colocando errado lá. E nós falamos, então, um para o outro, puxa, precisamos achar uma referência. Nós vimos que bem na estrada que tínhamos que entrar, tem uma torre, provavelmente de observação, para ver se tem algum foco de incêndio, alguma coisa. Ela é bem alta, bem precária assim, mas de ferro, alta e para pouca gente. Talvez uns 4 metros quadrados a torre. Mas ela é bem visível. Então a gente aprendeu, chegou na torre, vira à esquerda, que você chega. Aí nós tínhamos já um ponto de referência. Nunca mais erramos. Porque tínhamos um ponto de referência. Você que é meio perdido, é fácil. É só você ter um ponto de referência que vai te ajudar. Agora imagina o povo de Israel andando no meio do deserto, que tudo é parecido. Eu já pude visitar o lugar parecido, ou o lugar mesmo que eles andaram, porque tudo lá é muito igual. E você se perde facilmente. Ainda mais eles que estavam andando sem rumo. Deus então estabelece um ponto de referência. E esse ponto de referência que Deus estabelece para eles era a construção do tabernáculo. Todo o acampamento do povo de Deus era orientado pela posição do tabernáculo. Pela posição do tabernáculo ficava as tribos colocadas, desenhadas. Isso tudo é descrito na palavra de Deus. Elas se colocam ali em referência ao tabernáculo. E você vai ver comigo como Deus constrói esse ponto de referência. Mas para nós, esse ponto de referência não é um prédio, não é um tabernáculo, não é uma tenda, não é uma torre. Para nós, essa referência não é uma frase ou um livro. Para nós, essa referência é uma pessoa. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E não há dúvida, por Jesus nós sabemos bem o caminho que temos trilhado. E nós queremos chegar no céu. Eu quero chegar no céu. Você quer chegar no céu por esse caminho. Então nós vamos entender, ou abrir, ou efatá, que quer dizer abra-se.
você vai entender como esse processo de transformação vai acontecer na tua vida, nessa lição do tabernáculo, para sermos transformados por Cristo. Abra sua Bíblia em Êxodo 40. Êxodo 40. Nós vamos ler esse capítulo, mas em 3 partes. Então você vai me acompanhar, vai prestar atenção naquilo que eu te chamar a atenção, por favor, para você tirar o maior proveito da leitura, para que eu possa ler uma vez só e você já está comigo junto aí. Então nós vamos começar a entender esse processo. Efatá é a segunda mensagem dessa série e é um processo de transformação. Êxodo 40, do versículo 1 ao versículo 16. O Senhor disse a Moisés, isso é importante você prestar atenção, quem disse foi o Senhor, a ordem é do Senhor, e vem uma sequência de ordem, arme o tabernáculo, você vai contando para mim aí, tá bom? Arme, é o primeiro ou não? Não, então faz assim, dedinho, vai contando, porque vai usar todos os dedos, do pé também, aproveita você que está de sandália, vai usar, porque vai dar mais. Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois, traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro sobre o incenso, diante da arca da aliança, e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Está aqui uma descrição de como deveria construir. Coloque o altar, quem está mandando essas instruções? Deus falando com Moisés. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda, o encontro e o altar e encha de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los, assim ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los, assim ele será santíssimo. Depois, unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as suas roupas sagradas, unja-o e consagre-o. Já se perdeu nos dedos ou não? Vamos ver se vai bater. Para que me sirva como sacerdote, versículo 14. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão são separados para o sacerdócio, para sempre, de geração em geração. Vamos ler juntos o 16? Moisés fez tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Para que você possa fluir no profético de Deus, para que você possa ver a ação sobrenatural de Deus, você tem que se alinhar a Deus. Por isso a primeira observação que eu quero fazer com você é: efatá, obedecendo ao Senhor. Efatá é um gesto de obediência ao Senhor. É uma exigência de obediência ao Senhor. Aprender a obedecer não é fácil. Não é fácil. Desde criança nós temos dificuldades com esse princípio que é a obediência. E quando a gente cresce, logo nós vemos que aquela obediência era boa. Era para o nosso bem. Mas a gente não tinha maturidade para isso.
Se você não teve um pai ruim da cabeça, tudo que teu pai te orientava era para te livrar de uma encrenca, era para preservar a tua saúde, era para você não se machucar, para você não se expor a um perigo. É verdade ou não é? Espero que vocês sejam agora os pais da vez, que dão orientações e exigências, não à toa, só para mostrar que tem domínio sobre os filhos. Não, mas orientações que sirvam para alguma coisa. Eu tive um filho muito bonzinho, Daniel, pastor Daniel hoje, né? Ele sempre foi muito bonzinho. Ele sempre me ouviu muito. Eu também não era muito de ficar pegando no pé com pouca coisa, não. Eu deixava para as coisas principais. E principalmente quando ele se tornou adolescente, que ele começou a viver a vida dele, ter os amigos, aí é que vem aquele momento mais preocupante, porque até ali a mãe tinha ele no radar quase o tempo todo, mas ali faltava um pouquinho aquela vivência de um homem que já tinha mais tempo de vida, e eu comecei a fiscalizar, ver com quem ele andava, e aí fiquei de olho, aí vi que o melhor amigo dele era o Luca. Sem perigo zero, Luca. É verdade ou não é? O Luca, se for para aprontar alguma coisa, ele fala, estou com preguiça. Estou falando isso que a mãe dele aqui na igreja, né? Não era na época não, mas hoje é uma benção aqui. Nem o Luca era também, o Luca foi evangelizado pelo Daniel quando adolescente. E hoje o Luca é uma figura aí carimbada, né? Vale mais no álbum. Mas eu vi pessoas muito desobedientes. Minha irmã, por exemplo, ela foi uma menina muito desobediente. E eu lembro que ela era teimosa com meus pais. Teimosa. Hoje eu conferi com a mãe. Eu conferi com a mãe, tudo certinho. Ela era teimosa. E o que acontecia? Sofria mais. Sofria mais. Eu lembro de quando eu fui passar no programa dos Legendários, eu fui lá em Curitiba, e eu cheguei lá, puxa, me levaram lá para o lugar onde acontecia o Desfrute o Caminho, e eu, na verdade, já não sabia nem onde eu estava. Aí quando distribuíram a gente, estava eu na minha turma, nos que estavam comigo, eram todos do Rio Grande do Sul, e aí começava, vinha um legendário e falava, agora vocês vão fazer tal coisa. Um lá falava, eu não vou. Aí eu cheguei para eles e falei assim, gente, o caminho mais suave que nós temos para trilhar, não é fácil, mas é o da obediência. A desobediência só vai deixar tudo que nós estamos para fazer aqui mais difícil. Até porque eu nem sei onde nós estamos. Se a gente não seguir esses homens de laranja, a gente vai morrer no meio desse mato aqui. E realmente acertei. Foi mais difícil obedecer, mas foi o caminho mais curto, menos sofrido. A obediência é algo que nós temos, e é tão interessante, uma criança não sabe nada da vida, mas já é desaforada. É verdade ou não é? Uma criança não sabe nada, mas é desaforada. Você fala assim, não ponha o dedo na tomada. O que chega no ouvido da desobediência? Não deixe de pôr o dedo na tomada. A desobediência faz isso. Aí o filho do crente vai lá, põe o dedo, é uma vez só também. Ele aprende, tomada não é do bem. Não põe mais o dedo, mas é arriscado. Eu lembro que eu tinha que ficar tampando tudo que tomada. Dava um trabalho tremendo isso. Por quê? Porque é criança. O problema é que a gente vai ficando velho ou maduro. E o bichinho da desobediência continua em nós. Você tem a orientação de Deus. Você tem um manual de dar certo. Você tem um manual que abre as portas, porque está vinculado ao poder do nome dEle. É a palavra dEle. Mas como temos dificuldade de obedecer? Nessa questão, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser contemplados para viver um novo que Deus tem para nós. Mas esse novo só vai acontecer num ambiente de obediência. Deus estava orientando Moisés a preparar um tabernáculo para Deus habitar.
Esse tabernáculo tinha que estar alinhado com a palavra de Deus. Hoje Deus não habita mais em prédios feitos por mãos humanas. Deus habita em templos espirituais, que sou eu e você. Mas Ele não habita em templo que não está alinhado com Ele. A nossa obediência não nos salva, nós somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas a nossa obediência nos faz andar de mãos dadas com Deus, e nos faz nos manter no ambiente da salvação. Isso é tão sério que eu escolhi esse versículo para te lembrar, Romanos 7,19, olha só no telão, eu vou deixar você ler para eu tomar um golinho de água, vai lá, 1, 2, 3, vai. Não é estranho isso? É muito estranho. Deus vem e dá uma ordem a Moisés para que ele aprendesse a obedecer. E Deus apela para algo que funciona: repetição. Ele fala por 22 vezes, pelo menos eu não me perdi nas contas. Eu contei várias vezes. Por 22 vezes ele dá ordens. Quem acertou no bingo? Contou? Você está comigo, querida. O pastor Danilo não vale porque ele tem o esboço na mão dele. E está escrito ali 22. Ele tá pegando o pé da Juliana ali, falando, eu acertei. Mas ele tem o esboço. 22, 23, 24, todas. Diga todas. Toda. Repetição, por 22 vezes Deus dá ordem, faça, e até a hora que aquilo entra nele, até a hora que aquilo torna-se ele. Você já pensou, você praticar a vontade de Deus ao ponto de você não saber mais discernir se aquilo você está fazendo porque Deus está mandando ou porque é você que quer? Já pensou que lindo seria esse dia em que você faz algo que a pessoa fala, você está fazendo isso porque você obedece a Deus? Você fala, não, eu estou fazendo isso porque eu fui transformado. Isso nos faz entender que a construção do tabernáculo era uma insistência na obediência. Efatá, obedecendo ao Senhor. Você pode pensar que a obediência não tem tanta função. Você vai ver ainda nesse capítulo que ela é fundamental. Moisés fez tudo, versículo 16 do capítulo que eu pedi para você ficar aí. Êxodo 40. Moisés fez tudo. Você pode repetir, fez tudo. Faltou alguma coisa? Ele resolveu dar um palpite em alguma coisa. Ele resolveu fazer, não precisa de tudo isso. Vamos fazer só metade. Ele fez isso, não faça você também. Se Deus ordena na sua palavra, faça. Se Deus ordena na sua palavra, cumpra. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Hábitos são feitos por meio de repetições. Aquilo se torna parte de você com a frequência da repetição. Vamos lembrar do teu início vindo à igreja. Alguns anos atrás, faz quanto tempo que você é crente? Não vale a irmã Cida, que faz muito tempo. Vamos pegar alguém há menos de 10 anos. Quem aí é há menos de 10 anos, seguidor de Jesus, assim de pertinho? Menos de 10 anos. Levanta a mão, quem é menos de 10? Levanta a mão mais alto, quem é menos de 10 anos. Obrigado. Há 10 anos atrás, essa hora você não estaria na igreja. Essa hora você estaria em qualquer lugar. Em casa, na casa de alguém, passeando em algum lugar, comendo uma pizza em algum canto, não sei. Mas você não estaria na igreja. De repente alguém te convidou, ou você mesmo falou, eu quero ir, e alguma coisa mudou, e você veio. Foi fácil? Foi fácil ou não? Nada fácil. Você estava aqui, ou na igreja onde você começou, e o teu
tua cabeça estava falando, puxa, essa hora está acabando o segundo tempo do jogo. Puxa vida, oh meu Deus. E não tinha smartphone naquela época. Você tinha que ver o resultado do jogo só quando chegava no carro, para escutar no rádio. Agora você está vendo durante a pregação. Mas antes não. Antes não. Então, você ficava ali naquela luta. Mas de repente você insistiu. Veio no segundo domingo. Talvez pulou 1, 2 e voltou. Aí de repente você vê outra vez, aí você vê outra vez, aí você vê outra vez, e hoje você não consegue se ver em outro lugar nesse mesmo horário. Se você estiver em outro lugar, agora inverteu. Eu há poucos dias atrás estava de férias, e quando estou de férias eu procuro fugir totalmente da minha rotina. Eu não tomo banho, não escovo o dedo, não faço nada. Estou brincando, não exagere. Mais ou menos, né? Mas não exagere. Alguma rotina eu mantenho. Mas eu procuro fugir da rotina que é cansativa, aquela que eu luto muito, todo dia. Praticamente eu não paro, nem um dia por semana. Todo dia eu tenho meu compromisso com a igreja. É do meu estilo isso. E eu gosto. Mas eu sei que eu preciso descansar. Então quando eu me retiro, estava só eu e a Paula. Eu falei, Paula, não vamos nem assistir o culto, nada. Deus proverá, depois a gente vê se for necessário, mas tem um timaço de pastores aqui, não tem que esquentar a cabeça. E eu estava lá, mas eu me pegava. Eu olhava no relógio, ouvia mais ou menos o que estava rolando e falava, essa hora o louvor começou. Dali a pouco, eu falava, deu uns 10, 15 minutos de louvor, é a hora que o pastor Danilo fala, sorria por irmão que está perto de você. Né? Eu já sei como é que funciona. Então eu estou habituado. Dali a pouco eu falei, puxa, agora começou a pregação. Oh Deus, abençoa o pregador que vai pregar. Agora ele deve estar chegando no apelo. Oh Deus, toca o coração das pessoas. Eu nem aqui estava. Mas o meu coração faz parte disso. Por quê? Porque eu obedeci. Hoje essa igreja está em mim e eu estou nela. Eu não só frequento essa igreja, eu sou parte dela. Quem mais? Se você não insistir na obediência, você não vai chegar nisso. E no primeiro deslize, você se perde e não volta. Esse é o problema. Você se perde e não volta. Você sai um domingo de férias, ou 2, é a vida, descanse, aproveite. Mas depois quando você volta, você já não tem mais o hábito, a busca. Eu não estou dizendo que vocês estão aqui só pelo hábito, mas o hábito ajuda. O hábito ajuda, e isso nos ajuda em tempos difíceis. Tem cultos que você está ligadão, e você fala, puxa, eu não posso perder, o pastor está pregando sobre Efatá, é curioso, eu já peguei a primeira mensagem, eu não posso perder a segunda, agora você está pegando a segunda, você fala, puxa, terça eu não posso perder. Eu sei que eu estou lutando muito para você vir terça, porque terça não é o hábito de muitos aqui, mas é bênção. Então eu estou lutando para você obedecer e vir. Quando nós fazemos isso, nós começamos a construir, mas não construímos só em ouvir para obedecer. Nós construímos também na prática. Olha só do versículo 16 em diante. Você vai contar comigo, ó. No 16 fala. Está com a Bíblia aberta em Êxodo 40? Vai lá. Essa é legal porque eu estou lendo o capítulo inteiro, é legal você acompanhar na tua Bíblia. Vamos lá, lê o 16 para mim. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura. Lê esse pedaço aí agora. Conforme o Senhor havia ordenado. Na hora que ele vai praticar, lá tinha um pedreiro, tinha um carpinteiro, e ele falou assim, Moisés, se nós fizermos assim, a gente vai economizar madeira, que era escassa.
No deserto que se tinha era madeira de acácia. A acácia é uma árvore de baixa altura e toda curva. Então não é fácil achar madeira boa para construir ou para fazer pontaletes e coisas assim como tem aqui no projeto. Então eles falaram, mas Moisés olhava e falava, eu não posso alterar a ordem. Eu tenho que fazer tudo conforme. Diga, mesma forma. Mesma forma. Está vendo? Conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Tábuas da lei. Prendeu a arca, as varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar da expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte, no lugar santo, no lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor. Vamos repetir? O Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor. Havia ordenado. Colocou também um altar de ouro para o incenso na tenda do encontro. Já chamou tenda de encontro. Quem aqui quer ter um encontro? Vai construindo em obediência e conforme o encontro vai chegar. Do encontro diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo, e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal. Ele está trabalhando ainda e você está cansado de falar. Vamos repetir? Obedecer não é fácil. Obedecer é cansativo, porque nós temos uma natureza que não quer fazer. A nossa velha natureza está aqui ainda. O nosso velho eu, a Bíblia diz que o velho homem milita contra as coisas do Espírito. Você está entendendo? Ele milita, dá sono, Um dia, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, ore por mim. Por quê? Porque o senhor começa a pregar, me dá um sono. Eu falei, nossa, que oração difícil, não vou orar. Ela falou, o senhor começa a pregar, eu durmo. Eu falei, não é possível. Naquela época era em fita, gravado. Eu eu tinha um rádio relógio que tocava fita assim, rádio relógio, lembra daquela época? Que tocava fita. Eu coloquei ali minha fita, minha pregação. Não cheguei no final da pregação. Dormi. Eu falei, não há de ver que funciona mesmo? Ou seja, é o velho homem militando contra... E pior que é verdade. Militando, lutando contra o novo. Então você está aí e você está... Mas Deus quer que você viva conforme tudo que Ele tem ordenado. Mas tem mais. Onde que eu parei? Qual o versículo que está ali agora? 29, eu já li ou não? Então vamos para o 30. Em seguida Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e encontravam na tenda do encontro. Mais forte. Conforme o Senhor havia, Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou
o trabalho. Aquele trabalho estava de acordo com a vontade de quem? O teu dia a dia está de acordo com a vontade de quem? Só para você pensar. Aqui entra o efatá, que é a prática, ou praticando a sua palavra. Uma coisa é você ouvir, e você ouve bastante. Você ouve aqui nos cultos, você ouve na Academia da Fé, você ouve no Ria dos Homens. Já foi lançado o Retiro e Inundação das Águas para os homens? Foi, Ivê? Foi? Os homens já estão se inscrevendo ou não ainda? Quem é que já se inscreveu dos homens para o Retiro e Inundação das Águas? Faz assim com a mão. Estaremos juntos. Eu ministrando, você assistindo, será bem. Tem mais homem que se inscreveu? Não, mas lançamos agora, foi essa semana. Então, homens, se inscrevam para o Retiro e Inundação das Águas, que vai acontecer um dia desses aí. 6 de abril? 26 de abril. 26 de abril vai acontecer o Retiro e Inundação das Águas, e o tema não dá para ser outro. O mover do Espírito. Vai ser bênção ou não vai? Efatá praticando a sua palavra. Nossos ouvidos precisam ser moldados para que os nossos olhos possam ver as coisas de Deus. Nós vivemos pedindo as coisas de Deus, mas nós temos que dar ouvidos. Praticar a vontade de Deus na nossa vida. Temos a palavra. É a autoridade suficiente. A palavra é a autoridade suficiente. Na prática da palavra, nós vemos o cumprimento da promessa. Na prática da palavra, nós vemos o cumprimento do efatá, do abrir-se, do perceber diferente, do ouvir diferente. Moisés ouviu, quer dizer, Moisés deu ouvidos, quer dizer, Moisés obedeceu. 8 vezes acontece. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. E acaba aí? Não. Você prepara o ambiente. Uma vida de obediência, uma vida de alinhamento, é uma vida que atrai a presença de Deus. Vamos ler o finalzinho, os 4 últimos versículos desse capítulo, vamos ver? Olha só o que acontece. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro. Quem construiu essa tenda? Moisés, ou o povo sobre as ordens de Moisés. Como é que estava montada essa tenda? Conforme tudo que o Senhor ordenou. Então, a nuvem cobriu a tenda, e a glória do Senhor, ou a Shekinah, sem traduzir, mas aqui foi traduzido, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você será cheio de Deus quando você começar a alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Você será cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. E o efatá vai sair da tua boca. Basta você dar ouvidos. Olha como acontece. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo. E à noite, o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo... Quantos? É isso que vai acontecer. Quem crê e quem não crê, vai ver a ação de Deus na tua vida. Mas só aconteceu essa ação porque teve aqui gente que creu e por isso obedeceu. O povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Efatá, vendo
a sua presença. Você pode repetir esse tema? Vendo a sua presença. A nuvem da Shekinah, a presença, a glória de Deus. A nuvem trouxe grande transformação para o dia a dia do povo de Israel. Satanás tem sempre uma artimanha de fazer você desmembrar o teu domingo da tua segunda-feira, o teu domingo da tua quarta-feira. Não! O que você vive aqui na presença de Deus é fundamental para aquilo que te espera amanhã, para aquilo que te espera depois de amanhã. Eles passaram a ser guiados pela nuvem. A nuvem se movia, eles se moviam também. A nuvem parava, eles paravam também. Eu fico imaginando como dá trabalho fazer mudança. Mas de repente a nuvem se movia. E eles falavam, não importa o trabalho que dá, nós temos que nos mover também, nós temos que mudar também, nós temos que seguir também. Igreja Batista das Amoreiras, Deus tem nos levado a viver ambientes novos, realidade nova, momentos novos, salvação como nunca vimos antes. Porque a nuvem está se movendo entre nós. A nuvem está se movendo entre nós. A nuvem está se movendo entre nós. O Espírito Santo está se movendo entre nós. A Shekinah está enchendo este lugar. E quando a nuvem se mexe, eu sigo. E quando ela para, eu paro. De repente a nuvem se mexeu. Irmãos, quando que eu imaginei que eu ia parar com a frota de ônibus culto a culto? Tanto. Ah, pastor, mas começou a dar prejuízo? Não começou, sempre deu prejuízo. Igreja não é para dar lucro, igreja é para salvar almas. Não importa quanto custava, vamos botar os ônibus. Mas de repente o povo parou de vir. Na pandemia então, o povo se perdeu, não vinha mais com os ônibus. E aquilo ali, fomos nós, os pastores, entramos nos ônibus, fazia a linha para motivar, para chamar, para tentar. Não me passava na cabeça mudar. De repente, numa ligação, que o presidente da convenção me ofereceu de presente o prédio do Vida Nova. De presente, eu desconfiei. Eu sou desconfiado, não sou não. Sou um pouco, mas com Deus não. Quando eu terminei a ligação, eu vi simplesmente que a nuvem estava se mexendo. Eu cheguei para os meus colegas aqui e falei com toda naturalidade. Gente, nós vamos fazer assim, vamos abrir outra extensão no Campo Grande para atender as maiores demandas do nosso povo e o resto não podemos atender todo mundo. Mas esse pessoal nós já vamos atender de começo. E comecei a anunciar os ônibus e vendemos aqueles ônibus todos. Hoje os ônibus que temos são só ônibus rodoviários, bons. Acabamos de comprar um novo que serviu o pessoal no último encontro com Deus. Foi lindo o que Deus fez nesse negócio aí para a gente conseguir esse ônibus também, tudo milagre de Deus. Porque a nuvem se mexeu. Quando a nuvem se mexeu, a gente se mexe. E conseguimos fazer extensões? Sim ou não? Tem gente cuidando delas agora? Sim ou não? Até ali nós éramos em 4. Um foi, o outro foi. Sobrou 2. Mas que 2? Deus mandou 12. Quando Deus se move, ninguém pode se deter. De repente eu falando, Deus, eu quero mais do Senhor. Fazia o retiro e inundação das águas, custando caro. Hoje custaria mais de R$500 para ir usar lá o negócio japonês lá que a gente usava lá, Cesareia de Filipe. Mais de R$500. O japonês abriu os olhos. Abriu o olho e começou a cobrar mais. Nós conseguimos fazer por quase metade desse preço. E eu passando e orando, Deus, precisamos de um lugar. Deus, precisamos de um lugar. Deus, essa igreja nasceu num acampamento, ou renasceu num acampamento, lá no Monte Oreb. Deus, o Senhor tem um plano para isso. Deus, o Senhor precisa tratar mais profundo o nosso povo. Deus, precisamos ter experiência com o Senhor. E Deus nem cisco. De repente a nuvem se mexeu. E eu não perdi tempo, eu estava lá no pastor José Gonçalves, lá onde ele construiu um lugar muito bom para tratar casais, principalmente, que é o foco dele. Mas ali eu estava numa reunião, só eu e ele e o Daniel. E eu falei, puxa pastor José, como eu acho lindo tudo que o senhor faz, ele faz tudo com muita excelência. E
como eu gostaria de um dia poder ter um ambiente assim, para trabalhar assim, assim. Ele falou, eu ouvi falar que lá para os teus lados, eu não sei o lugar direito, tem um lugar sendo vendido. Uma igreja está vendendo lá. Eu falei, é grande? Ele falou, parece que é, mas eu não sei. Eu não sei. Eu até me interessei, porque parece que eles fazem parcelado. Olha lá. Ele falou, eu acho que eles fazem 20 vezes. Olha lá. A nuvem se mexeu. No mesmo dia, eu falei, quem pode me ajudar? Ele falou, o fulano. Eu peguei, liguei para o fulano e falei, quando que você pode me receber? Ele falou, a hora que o senhor mandar. Eu falei, vamos para lá. Ele falou, eu sou de São Paulo. Eu falei, mas tem estrada, vamos? Chegamos lá com chuva e tudo, andamos no meio daquilo. Eu olhei e falei, Deus, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que o Senhor tem um plano para nós, nesse santo lugar. E quando foi, Deus moveu, e daqui a pouco, já estava eu fazendo face a face lá em Marília, já estava o ministério, os pastores fazendo, já estava o nosso povo preparado. Hoje nosso face a face é referência. Vem pastores, eu recebi aqui essa semana pastores de outras denominações vindo, falando, por favor, deixa eu mandar um povo lá. Eu falei, de pouquinho. Primeiro os domésticos da fé. Não é? Não, porque se abrir, EV sabe, se abrir, enche com gente que nem da igreja é. Dá um trabalho terrível, a gente tem que expulsar demônio, todos eles, e não fica aqui. Primeiro expulsar os demônios dos domésticos da fé. Depois dos de fora. Aí, Deus fez isso. Por que Ele fez? Porque a nuvem se moveu. Mas eu não recebi crítica por causa disso? Mas lógico que eu recebi. Porque o pessoal não quer se mexer. Se eu falar para o pessoal que está lá no fundo, irmãos, por favor, saiam daí, venham sentar aqui na frente. Um vai olhar para o outro e falar, mas o homem não sossega, meu Deus. Mas que canseira. É natural do ser humano isso, mas eu não posso me render ao cansaço, ao desânimo ou à falta de dinheiro. Eu tenho que seguir a nuvem, porque é debaixo da nuvem que Deus derrama a sua bênção. É debaixo da nuvem que Deus enche o lugar. É debaixo da nuvem que a glória de Deus se manifesta. É debaixo da nuvem que pessoas são libertas. É debaixo da nuvem que famílias são reconquistadas por Deus. É debaixo da nuvem. Nós temos que andar debaixo da nuvem. Nós precisamos da experiência com o Espírito Santo para que o efatá aconteça. Porque se você ficar só de longe olhando, você não vai entender. Mergulha conosco. Viva as experiências que temos vivido. E veja, é sobrenatural. Num final de semana, nós tivemos conversão que nós demoraríamos 5 meses para ter. Isso é matemático, eu acompanho tudo, tendo por base o ano passado. Mas agora, no resto dos 5 meses, nós não vamos continuar pregando a palavra de Deus? Ou seja, é o dobro. Agora, o que eu marquei já para o segundo semestre? Vê se adivinha. Vê se acerta. Você nem é tão esperto, mas vamos ver. Culto do amigo. Por quê? Porque deu dobro outra vez. Porque você que falou assim, pastor, eu tentei, eu chamei 10, só veio 1, efatá. O que você depositou nos 9 não está esquecido. O teu convite continua lá dentro. Quantos aqui demoraram para se render à vontade de Deus e hoje estar na igreja? Levanta a mão, levanta a mão. Ó como efatá acontece, ó. Ó como efatá funciona. Efatá, você disse, não quero. Efatá. Não vou. Efatá. E aquilo foi enchendo seus ouvidos, foi enchendo seu coração. E hoje você é uma bênção aqui na presença de Deus. Efatá é um processo de transformação. A obediência e a prática da palavra de Deus atraem a presença do Espírito Santo. Vou repetir. A obediência e a prática da palavra de Deus atraem a presença do Espírito Santo. Efatá, e o Espírito desceu sobre eles. Efatá, e eles caminharam em vitória. Efatá, e eles entraram na terra prometida. Te convido a ficar em pé. Vamos reler esse texto, agora entendendo que o véu foi removido. 2 Coríntios 3, 18. Vamos ler juntos? Portanto,
todos nós, quantos? Dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. Se é todos, todos estão sendo transformados. Se todos nós, começa o versículo continua dizendo, todos nós estamos sendo transformados. Nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele.